Vamos abrir Isaías 11. Profeta Isaías, capítulo 11. Nosso Deus nos ajude a entender as suas palavras. O seu Espírito tem a finalidade, uma das finalidades, nos guiar a toda a verdade. Ele nos guia não só a nós, mas todo o povo do Senhor reunido para ouvir as suas palavras. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e o disperso de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes, voarão para os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o resgate do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Essa passagem, ela é uma profecia que em parte se cumpriu. Se não, vejamos. O governador, o rei, que ele fala no início do versículo 1, se refere a Jesus, que veio e mostrou que ele estava cheio do Espírito. Também é falado aqui que Efraim, reino do norte, e Judá, reino do sul, que tinham sido destruídos pelos assírios, pelos babilônios, voltariam não mais como duas casas, mas como uma casa só.
Isso aconteceu quando Ciro, o rei persa, mandou os judeus voltarem para construir o templo. É falado também da pregação do evangelho, pessoas de outras nações que vão se unir ao Senhor. Foi através do evangelho que essas nações viriam. Também isso aconteceu mais adiante, não no tempo do profeta Isaías. E também é falado do monte do Senhor, onde haverá uma harmonia entre animais selvagens e domésticos. Isso, então, todo ele, a profecia, se cumprirá plenamente quando do retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, essa passagem fala do governo de Deus na nova era, no novo período. Estamos na velha era, essa velha era está se findando, terminará com o retorno de Cristo. Apesar dele reinar, mas o seu reino pleno se manifestará quando ele se manifestar com poder e grande glória. Então vamos analisar por esse prisma. O governo de Deus na nova era. No governo de Deus, o governo de Deus será comandado por Jesus, o filho de Davi. Do tronco, versículo 1, do tronco de Jessé, isto é, da família de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ela foi destruída, pelos babilônios, mas mesmo ficando um pouquinho, vai surgir esse novo rebento, um renovo. A tribo, irmãos, de Judá recebeu a bênção de Jacó para reinar em Israel. Quando Judá chamou os filhos e abençoou cada um dos filhos, a bênção que coube a Judá. Judá, leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro, o governo, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão povos, se ferindo ao Senhor Jesus. Então era da tribo de Judá que viria o rei. Davi foi o primeiro rei da casa de Judá, da casa de Jessé, a assumir o trono. E esse trono cumpre-se, então, essa profecia do versículo 9 de Gênesis 49. Ele, quando assumiu o trono, Davi, aí cumpre-se essa profecia. E no período de Davi, Deus então fez uma promessa específica a ele, que um filho dele governaria por toda a eternidade. Diz assim: porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, Davi tentou construir uma casa para o Senhor, mas aí o Senhor não aceitou e deu um recado para ele. Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tendas e em tabernáculos. Em todo lugar em que eu andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra como qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes.
Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor, aí vem um recado para Davi, o Senhor te fará saber que ele, o Senhor, te fará casa. Eu é que vou construir uma casa para você. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, a morte dele, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará uma casa a meu nome. Em primeira instância, o Salomão. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Não ocorreu com Salomão, vai ocorrer com Jesus. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoite de filho de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Louvado seja Deus. Mas os filhos de Davi todos morreram, mas o único que está vivo é o Senhor Jesus. No Novo Testamento, Jesus é apresentado como filho de Davi, o rei. Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, Jesus é o rei do capítulo 11 de Isaías. Então, irmãos, Jesus é o que governa, Jesus é o que está como cabeça de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só farão parte do reino de Cristo aquele que confessa publicamente o seu nome entre os homens. Quem me confessar diante dos homens, diz o Senhor, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Uma das evidências que fazemos parte do reino de Cristo é a nossa aceitação integral aos seus ensinos. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem as minhas palavras, eu as conheço e elas me seguem. Não só a pessoa que faz parte do reino concorda com a doutrina do reino, ensinada por Cristo, mas também ela vive de acordo com esses princípios éticos que Jesus exige de todos os seus súditos. Em segundo lugar, o governo de Deus na nova era. O governo de Deus será comandado por Jesus, como nós vimos, ungido plenamente com o Espírito Santo. Vejam no versículo 2 de Isaías. Leamos. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Rei eterno Jesus foi habitado e habilitado pelo Espírito do Senhor a exercer o seu ofício de rei do reino. Deus o fortaleceu, ungiu. Ele, Messias, a palavra significa ungido. Deus ungiu a Jesus. É interessante que ele estava na sinagoga de Nazaré, deram-se o pergaminho para ele ler, e ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Aí diz, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele.
Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Ele é essa pessoa do capítulo 11 de Isaías. Também, irmãos, os súditos do reino são batizados com o Espírito Santo e habilitados por ele para cumprir seu papel no reino. Assim como o nosso rei foi ungido, nós também somos ungidos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O rei Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo e possui habilidade de aplicar a sabedoria divina no dia a dia do seu governo. Ele não só conhece, mas ele sabe como fazê-lo. É interessante vocês entenderem isso na prática. Alguém perguntou a ele assim: é lícito pagar tributo a César? Querendo jogar a religião contra o governo, né? Mas Jesus tem o espírito de sabedoria e de revelação. Ele disse: de quem é essa moeda? Ah, de César. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Ele, o espírito de sabedoria, como ele tinha discernimento. O rei Jesus, pelo poder do Espírito Santo, tem discernimento profundo de todas as coisas. Diz que quando ele estava no tanque, ele se encontrou com um homem que estava ali doente. E o texto diz assim: e estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Discernimento do Espírito. Sabia que aquele homem estava acamado, né? Sem poder andar há 38 anos. O rei Jesus, habilitado pelo Espírito Santo, aconselha seu povo na caminhada deste mundo tenebroso e lhe guiará por toda a eternidade. O Senhor é o quê? Meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. O rei Jesus, pelo Espírito de Deus, tem poder para levar em execução qualquer empreendimento em favor do seu povo na terra e na eternidade. Diz que Mateus: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Esse rei tem poder de nos conduzir agora e na eternidade. O rei Jesus, pelo poder do Espírito Santo, obedece incondicionalmente a Deus. O princípio dele é o temor do Senhor. Ele teme a Deus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Como Jesus, dependemos do Espírito Santo para possuir essas habilidades em grau menor para vivermos a vida cristã. Nós sabemos que nós temos o Espírito Santo como Jesus tinha, não na mesma medida, mas o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Louvado seja Deus, né? Nossos pecados podem bloquear a ação do Espírito Santo em nossa vida. E então essas virtudes que Jesus possui em grau pleno e nós teríamos em grau menor, não se manifestarão em nossa vida. Pastor Cândido cita: em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Aí diz em sequência: não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito com o pecado impede a manifestação dessas virtudes. Terceiro,
O governo de Deus na nova era. No governo de Deus, comandado por Jesus, ele julgará com justiça os habitantes da terra. Vejam no versículo 13 a 5. Vamos ler. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ele é rei e é juiz. É o juiz de toda a terra. Jesus recebeu a autoridade do Pai para julgar o mundo no dia do juízo final, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele é o juiz. Ele tem o poder de julgar a igreja e o ímpio. Jesus, como soberano da terra, o maior, tem julgado os santos na atualidade, tem julgado os ímpios e tem julgado as nações e julgará futuramente. Já recebemos juízo. O Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz: mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus estava exercendo juízo ali naquela igreja devido à participação indevida da ceia. Deus julgou o povo antediluviano mandando água. Deus julgou a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus julgou o reino do norte. Deus julgou o reino do sul. Deus julgou a Jorão, o filho de Davi, praticou mal. Então a gente vê esse rei Jesus já exercendo juízo no presente e exercerá juízo no futuro. Todas as nações serão reunidas na sua presença e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta os cabritos das ovelhas, ou os bodes das ovelhas. Jesus tem julgado e julgará segundo a lei perfeita de Deus e não pela aparência ou achismo. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Não vai ser através de fofoca que ele vai julgar o ser humano. Ele vai julgar à luz da palavra de Deus, à luz da lei de Deus. Com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, não tem ela escrita, mas no coração, será julgado por essa lei. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Jesus irá absolver os que estão debaixo do pacto da graça e condenar os que estão debaixo do pacto das obras. Diz aí, nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos. Repreender é exercer um juízo, dar uma sentença condenatória ou então de absolvição. Diz a palavra de Deus, Gálatas, porque os que estão debaixo do pacto das obras vão morrer. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Só por graça, não por obras, para que ninguém
se glorie. Jesus absolverá todo homem que reconhece sua ausência de inocência e confia em sua obra redentora na cruz do Calvário. Mas julgará com justiça os pobres. Pobres é uma pessoa que é plenamente necessitada. A única coisa que ela pode fazer é pedir: tenha misericórdia de mim. E decidirá equidade a favor dos mansos da terra. Lembre que um dos malfeitores ali no Calvário, um pedia para que Jesus tirasse eles da cruz e saísse também da cruz. O outro disse assim: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos castigo que os nossos atos merecem. Eu sou pecador, eu sou bandido, eu sou ladrão, por isso que eu estou morrendo aqui na cruz. Mas este nenhum mal fez, atestando a inocência de Jesus e a culpa dele. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus, né? Mas os que confiam em sua própria justiça e botam sua esperança nos deuses imaginários sofrerão a penalidade de eterna destruição. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Vamos, irmãos, avaliar nossa vida à luz dos mandamentos de Deus, para sabermos o que nos sucederá no presente e no dia do juízo final. Pelo fruto, né? Se conhece uma árvore. Lembrar que só podemos escapar da condenação eterna se tivermos recebido Jesus como Senhor e Salvador. Sem Jesus não há como nos salvar. E nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O governo de Deus na nova era. No governo de Deus comandado por Jesus, haverá harmonia entre a criação de Deus. Vamos ler aí no versículo 6 a 8. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como um boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. O 13. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Vejam que hoje existe uma plena desarmonia entre a criação de Deus. Mas quando Jesus manifestar com poder e glória, toda essa falta de sintonia desaparecerá. Que coisa! Os que participarem do reino eterno de Cristo irão experimentar a harmonia de toda a criação de Deus. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assistir o direito à árvore da vida. A criação de Deus
está ansiosa, aguardando a redenção, diz o apóstolo Paulo. Toda a criação geme, aguardando a manifestação do Filho de Deus, dos filhos de Deus, para que essa harmonia que hoje não existe possa retornar como no princípio. No reino eterno de Jesus não haverá qualquer tipo de conflito. Hoje há conflito em casa, há conflito no trabalho, há conflito na igreja, há conflito entre as nações, há conflito interno das nações, mas no novo céu, numa nova terra, essas brigas não existirão. As brigas entre indivíduos, família, igreja, povos e nações não existirão, pois seremos dotados de todas as qualidades do Espírito que gera harmonia. Que coisa linda, né? A paz de Cristo. A paz interior, a paz com Deus, a paz com o próximo e com toda a criação resultará em um ambiente cheio de paz. Nós vivemos num mundo de guerra, rumores de guerra, mas nesse mundo novo, no novo governo de Deus, não haverá só paz. Nesta vida, nós já nascemos inimigos de Deus e de uns para com os outros, mas ao recebermos Jesus, temos paz com Deus e com o próximo, mas de maneira plena e perfeita no reino eterno de Cristo. Aceitando Jesus, eu entro de paz com Deus e com os homens. Mas na glória, eu nunca mais vou brigar nem com Deus, nem com os homens. O conflito faz parte desta vida. Não seja o causador do conflito. Se depender de você, diz Paulo, tende paz com todos os homens. Anele então a vinda do rei, porque só com a manifestação do rei dos reis, a paz reinará por toda a eternidade. O governo de Deus na nova era. O governo de Deus comandado por Jesus, não haverá presença do mal no universo. Vamos ler aí o 9 depois do 14. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E o 14, antes voarão por sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Leia aqui no 15 até 16. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, ferindo, dividirá em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá um caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. A presença do diabo e dos demônios nessa esfera da vida torna a existência humana um poço de males. Mas no novo céu e na nova terra, o diabo com seus demônios estarão perpetuamente presos, impossibilitados de infernizar qualquer alma. O diabo é que torna, uma das causas, que torna o mundo um inferno, é o diabo e seus demônios. Mas diz a palavra, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ele aprisionado, não tem mais confusão, né? Uma das questões. Em nossos dias, devido à natureza pecaminosa, ofendemos a Deus e prejudicamos ao próximo. E somos punidos por Deus e agredidos pelo próximo. Mas no pleno reino de Cristo, livres da presença do homem velho, viveremos em harmonia com Deus e com os homens. Vai cessar, porque Deus vai tirar essa maldade nossa e de todos nós, e haverá uma plena harmonia. Neste mundo, influenciados por Satanás,
influenciado por Satanás, de crenças e comportamentos que são, na verdade, diabólicos, porque vêm dele, gerando sofrimento na humanidade. Mas no paraíso celestial, somente o padrão divino será a regra a ser seguida, produzindo um ambiente de fraternidade e prazer. O conflito existe porque existe uma guerra entre o mundo e Deus aqui. O mundo propõe um estilo de vida, Deus propõe outro. Mas no novo céu não haverá esse tipo de dualidade. A ausência de qualquer coisa que possa gerar desarmonia e mal não terão acesso à morada de Deus para benefício dos seus inquilinos. É um condomínio maravilhoso. Vizinho de cima, vizinho de baixo, não vai ter briga. Pode entrar sim, pode entrar, eu vou depois. Mas é uma coisa muito gostosa, né? O conhecimento aprofundado do Senhor nos livra de toda maldade, para que juntos com os santos formemos uma comunidade livre de todo o mal. Meus irmãos, hoje o espírito de superioridade da igreja local e nacional geram muitas divergências entre os santos no mundo, mas através da perfeição que nos será concedida, serão eliminadas essas discordâncias. Lembra Efraim e Judá, eles brigam. Assim são as igrejas. Uma briga com a outra. Diz a forma de batismo minha é certa, a sua não é. Aí ficam na briga. A forma de governo, a minha que é melhor, a sua não é. A forma de liturgia, a minha que é melhor, a sua não é. Às vezes a gente briga por coisas secundárias, não essenciais. Mas essas brigas que hoje existem, o Senhor vai remover. Lá não vai haver batista, metodista, assembleano, pentecostal, tradicional. Todos serão um com Cristo. E nós teremos entendimento e esclarecimento. Louvado seja Deus, né? Os ciúmes acerca dos dons e talento do irmão vai dar lugar à gratidão pelas bênçãos do Senhor dadas a seu povo. Hoje a gente fica até com inveja porque o outro tem o que Deus concedeu a ele. Mas lá no céu isso não haverá. Finalizando, o governo de Deus na nova era. No governo de Deus, comandado por Jesus, abrangerá pessoas de todas as nações. Versículo 10 a 12. Naquele dia, correrão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Através da pregação do evangelho, a todas as nações, Deus alcançará os eleitos de todas as tribos, povos e nações. Hoje, naquele tempo de Isaías, só Israel, mas agora na nova época, começou com Jesus, né? Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E João disse, eu vi gente de toda tribo, língua, povo e nação reunido em torno do Cordeiro e dando glórias ao Cordeiro de Deus. O meio então estabelecido por Deus para atrair os eleitos é a pregação do evangelho. Por isso a igreja deve orar pela evangelização mundial, contribuir para a evangelização mundial e evangelizar a sua localidade. Diz que esse evangelho será anunciado a todas as nações, então virá o fim. Deus, através do Espírito Santo e a palavra, vai abençoar nossa ação missionária para alcançarmos os seus eleitos. Diz, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o seu povo. Não existe força espiritual, política,
mundano e carnal que possam impedir Deus de alcançar os eleitos através da pregação do Evangelho. O Evangelho vai ser pregado. Não importa, levantam-se multidões, mas o Evangelho vai avançar e cumprir. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O povo de Deus, então, é multirracial, multicultural, multissocial, né? Então, o povo de Deus é uma grande mistura, não é só de brasileiros ou de americanos, mas pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Concluo. Para participar do reino eterno de Jesus, é necessário se arrepender dos pecados e crer nele como Salvador. Ele está convidando a nós todos, para aceitá-lo, para termos entrada no reino. É a chave, ele é a porta. Eis que estou à porta e bato. A evidência de que vamos fazer parte do reino eterno de Jesus é nossa obediência à sua palavra na presente era. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O diabo e seu exército farão de tudo para nos desestimular a confiar na promessa de Deus e abandonar o caminho santo. Ele adverte: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas Deus vai nos proteger durante o tempo da nossa peregrinação nesse ambiente cercado de tentações e provações. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que a igreja possa dizer: ora vem, Senhor Jesus.